Olá, tudo bem? Sou Mino Rueda. No vídeo de hoje a gente vai falar como transformar seus pontos fortes em vantagem competitiva. Na realidade, é como transformar os seus pontos fortes para você ter uma jornada de entrega e ser feliz, né? De ter qualidade de vida, bem-estar, fazer conexões positivas, ficar, né? com o coração tranquilo e a cabeça também tranquila, né? É igual a música, né, do Walter Franco. Eu lembrei da música dele, lá do século passado. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Walter Franco, poeta, músico brasileiro. E agora a gente vai falar dos pontos fortes do nosso dia a dia. É assim, pessoal, nas aulas a gente tem recebido, durante os workshops, assim, as pessoas falam, nossa, professor, nesse workshop sobre o flow, né, recentemente nós estávamos trabalhando a questão do flow, né, como desenvolver alta performance, ter um equilíbrio do flow, ok? O flow é a teoria desenvolvida, o estudo desenvolvido por um psicólogo húngaro, radicado, não está mais entre nós, mas viveu nos Estados Unidos e desenvolveu a teoria do flow, que é o encontro da sua competência, das suas habilidades com os seus desafios. Isso significa cuidado. Se você fala assim, em breve eu vou me aposentar, aí eu vou descansar, cuidado, né? O lance é, sempre tenha desafios e desenvolva a sua habilidade, ok? Então esse é o encontro. Aí, como que isso tem a ver com os nossos pontos fortes? As nossas competências, as nossas habilidades, que vamos quebrar conhecimento, habilidade, gera atitudes de ponto forte ou positivas, ela vem ao encontro quando você tem um alinhamento do seu conhecimento e desenvolve as suas habilidades através dos seus pontos fortes. Mas, Rueda, como que eu sei que é um ponto forte? E aí a gente tem que fazer a conversa também com o flow do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ou seja, seu ponto forte dá indicadores que o tempo passa rapidamente se você está desenvolvendo isso. Você tem prazer em estudar e aprofundar isso. Um terceiro aspecto da base para você perceber, fazendo a conexão entre flow e pontos fortes, e a questão da liderança positiva, porque quando você traz todo esse processo, né, interno, por isso que a primeira competência emocional é autoconhecimento, quando você tem um alinhamento do que é o seu ponto forte, que é algo que de repente passa rapidamente quando você está nessa atividade. Você pode ficar até cansado fisicamente, mas mentalmente você fala, puxa vida, quando que eu posso desenvolver mais isso? Quando é um assunto, um conhecimento ou uma habilidade que você quer se esforçar e praticar. Por isso tem a conversa com a mentalidade de crescimento. Então tudo isso gera internamente na sua entregas positivas. Você agrega valor, por isso que você se torna um líder positivo por isso que é a tendência, porque internamente você também está positivo, então isso também vai te gerando bem-estar. Então como que a gente vai desenvolvendo esse processo? É muito interessante porque no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o professor Shal Achor, né? Shal Achor, esse livro aqui, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, um livro assim muito rico, muito bem escrito, com cases práticos, e ele, até hoje, o curso de Psicologia Positiva é um dos cursos mais concorridos da Universidade de Harvard. Eu tive uma amiga da minha filha que teve a oportunidade de ter um curso de férias a partir da escola. Ela estava no ensino médio, olha que bacana. Essa escola tem, no ensino médio, ela tem convênio com várias universidades do mundo. E ela, como uma das melhores alunas, né? Ela não falou, sou melhor, mas o pai dela falou, os pais falam, e depois eu fui conversar com ela. E então ela pôde escolher, e ela escolheu a Universidade de Harvard,
E depois a gente ficou conversando e até foi legal, porque ela tinha, eu acho que ela tinha a possibilidade de escolher alguns cursos lá. Ela ficou uma temporada lá e ela escolheu, muito bacana, né? Ela escolheu uma da área de humanas, outra área da biológicas e outra área de exatas. E de humanas, o pai dela é engenheiro, né? E aí ela falou assim, vai falar com o tio Eda, né? E aí ela participa também do voluntariado lá, e ela veio conversar, meu pai falou, né, qual curso, tá? Falou, olha, observa se tem o curso de psicologia positiva, e se você conseguir, né, observa se é lenda ou verdade que o curso tem fila de espera. Bom, ela voltou para o Brasil e falou assim, ó, o EDA realmente tem fila de espera e é um dos cursos mais concorridos, mais procurados de Harvard, que é o curso de Psicologia Positiva. E não é à toa, porque ele dá uma prática aqui, ó, como transformar seus pontos fortes, ou como você potencializar os seus pontos fortes. E aqui, essa atividade, por que chamou muito a minha atenção? Porque eu passo, e já passei por isso, né? Porque quando você tem o seu ponto forte, e você tem que descobrir, dentre todas as forças, né, quais são os seus pontos fortes, e o amor ao aprendizado é um ponto forte do professor Actual. E é também um dos meus pontos fortes, né, o amor ao aprendizado. A minha filha fala até, é que hoje muitos shopping centers já não tem livrarias, né? Mas eu deixava as meninas, minha filha e minha esposa, fazer compra e eu entrava onde? Na livraria e ficava. O tempo passa rapidamente, ó, o indicador do flow, né? Sabe quando você começa a conversar com o livro? Não sei se você é dessa maneira, começa a conversar com o livro, você vê, observa os títulos, pelos títulos, subtítulos, você de repente observa quem está fazendo o prefácio, eu conheço essa pessoa que fez o prefácio, vai fazendo conexão, aí você vai observando os subtítulos, você vai conversando, tudo isso, e aí nesse livro é um dos livros que eu fui conversando, e aqui está escrito o seguinte, exercite seus pontos fortes. E como que ele exercita esse ponto forte chamado amor pelo aprendizado? E ele simplifica, o Dr. Actual, ele simplifica, ele fala assim, ó, todo mundo é bom em alguma coisa, já pensa aí, o que você é bom, né? Você pode dar excelentes conselhos, pode ter uma escuta ativa, pode lidar bem com crianças, ou saber fazer um bolo de chocolate maravilhoso, como a minha cunhada faz, né? Cada vez que utilizamos uma habilidade, não importa qual seja, vivenciamos uma descarga de positividade, ou seja, liberação de neurotransmissores como dopamina, oxitocina, serotonina, mas oxitocina é o hormônio da criatividade, da confiança. Por isso que a gente tem trabalhado muito um indicador assim, ó, vem cá, se você participa de muitas reuniões, a gente chama isso de check-in. Pelo menos dedica uns 40 segundos para um assunto ligado à humanidade. Ah, mas está com muito desafio a organização. Traz aqui para o comportamento humano. Todos nós somos humanos. E às vezes tem uma ou outro pai ou mãe, ou alguém que está passando por desafio e pode falar assim, olha, hoje está muito corrido porque... Ou um filho, uma filha, minha mãe está no hospital. O fato de você trazer a humanidade, você traz o processo da validação. Quando você traz o processo de validação que todo mundo é humano, você traz o aspecto da empatia. Quando você libera todo esse processo, você vai liberando a oxitocina. Aí você tem uma escuta mais ativa, amplia a sua criatividade e você não perde o que na comunicação não violenta a gente sempre fala. Qual que é o grande desafio de qualquer gestão para você trabalhar conflito? É quando você julga mais do que você observa. Então, quando você julga mais, quando você observa, você não consegue observar mais o contexto do outro. E o perigo é quando você esquece o cliente, quando você esquece qual é o ponto que tem que ser resolvido. É bem nessa questão, nós temos 3 pontos, a gente está falando de pontos fortes, mas observe se você, de repente, tem esse ponto forte de observar, por isso que a empatia ela é um radar, como o professor Daniel Goleman, né? Ele fala assim que é um GPS, né? Gestão de pensamento e sentimento, né? Gestão de pensamento e sentimento. Quando você observa qualquer conversa, não precisa ser conflito não, qualquer conversa, sempre, né? Ou normalmente tem 3 elementos aqui. Tem eu, tem a outra pessoa e tem
o que está ocorrendo dessa conversa, o que precisa resolver, o que precisa reconhecer, o que precisa ter correções e tudo isso. Quando a pessoa não tem um ponto forte, por exemplo, de escuta, e aí, como todo comportamento é possível desenvolver, mas vamos imaginar que a pessoa tem como ponto forte uma escuta empática. Então ela consegue escutar o que o outro, qual é a necessidade do outro, entender e sentir qual é o sentimento, por isso que a comunicação não violenta fala, separa o que é necessidade e o que é sentimento. Então esse é um ponto forte que pode ser uma vantagem competitiva. Quando a gente fala vantagem competitiva, às vezes fica soando uma coisa assim, só eu ganho, não. Quando você aborda essa escutativa, essa questão de você observar qual é a necessidade e qual é o sentimento, automaticamente você começa a observar e para de julgar. E começa a desenvolver um vocabulário que permita, por exemplo, através de perguntas mais gerais, como nós podemos resolver isso, como a minha área pode resolver isso, você já vai trazendo um componente que a gente sempre fala, de vai gerando crédito no seu relacionamento. Tá? Então, essa abordagem, os pontos fortes, é pelo dia a dia. De repente, um feedback, a pessoa fala, nossa, você tem uma escuta, nossa, você tem uma rapidez de raciocínio, nossa, você tem uma capacidade de resumir as questões, nossa, você tem uma capacidade de observar os detalhes. Então, uma equipe, por isso que o cooperativismo ela é uma filosofia de negócio, que é uma filosofia muito importante para a gente respeitar. Quando as pessoas elas conseguem cooperar e, principalmente, reconhecer a habilidade, o comportamento, ou um ponto forte, ou forças, né, dessa pessoa. Mas vamos continuar aqui com o professor Shawakor, que ele fala aqui. Então, ele fala assim, só que às vezes a gente está num ambiente que, teoricamente, a gente não consegue desenvolver esse ponto forte. Qual era o ponto forte do professor? Um dos primeiros pontos fortes é amor-aprendizagem. E onde que foi bacana que eu falei, nossa, eu também sinto dessa maneira. Ele falou assim, um dos meus pontos fortes é o amor pelo aprendizado. E aqui a questão já trazer o nosso foco aqui. Às vezes a gente quer algo muito macro, né, algo grandioso para desenvolver esse ponto forte, e a gente esquece que ao nosso redor, com a nossa família, no nosso dia a dia, quando você está se locomovendo de um lugar para o outro, que às vezes a gente, nossa, estou perdendo tempo, você de repente pode desenvolver um ponto forte naquele local. Então vamos lá. Um dos meus pontos fortes é o amor pelo aprendizado. E me sinto visivelmente cansado nos dias em que não tenho a chance de exercitar esse ponto forte. Esse também é um indicador, tá? É um indicador que você está desenvolvendo seu ponto forte. E também é um indicador que você não está em flow, você não está no estado de fluir, de atenção plena e principalmente de performance, de entrega de resultado, tanto financeiramente, mas uma entrega de resultado para o seu bem-estar também, tá? E ele fala assim, que não tem a chance de exercitar esse ponto forte. Por exemplo, meu trabalho me leva a viajar quase, 300 dias por ano. No meu não é tanto assim. E o fluxo contínuo de aeroportos e hotéis, eu já tive assim, pode afetar a minha saúde mental. Simplesmente ficar esperando a mala. Ou então, quando você tem chuva e o aeroporto é fechado, né? Eu adoraria conhecer um museu em cada cidade que visito, mas infelizmente, muitas vezes não tenho tempo para investir nisso, né? Então eu decidi, olha que estratégia legal, então eu decidi que para cada nova cidade que visitar, vou aprender um fato histórico daquele local, com as pessoas com quem eu converso, com as pessoas que estão ao meu redor, ou até mesmo com as pessoas que estão no avião, né, que estão, de repente, é morador daquela cidade. Bom, qual que é a conclusão aqui? Você pode exercitar os seus pontos fortes. De repente você fala, não, eu quero exercitar meu ponto. Eu vou dar o meu exemplo aqui, tá, pessoal? É o meu exemplo. Eu quero exercitar o meu ponto forte, amor ao aprendizado, que está muito relacionado ao segundo outro ponto forte, que é comunicar aquilo que eu estou aprendendo e fazer as conexões em palestra de 1000 pessoas. Em palestras, ao vivo. Não, Edu, você pode compartilhar, ter amor ao aprendizado, de você, né, de repente pegar o lápis e falar, nossa, esse aqui dá para conversar com tal... Aqui, ó,
é o que a gente está fazendo aqui, em 15, 20 minutos, fazer e trazer esse ponto forte. E que é legal, pessoal, essa questão dos pontos fortes. Aí a pessoa fala, não, mas você trabalha seu ponto forte, está muito ligado ao ego? Não, a questão é o seguinte, você veio para esse planeta aqui, não sei qual eu respeito todas as religiões, e respeito até você, que tem agnóstico e tudo isso, não tem religião nenhuma, mas o importante é a gente fazer a seguinte reflexão racional. Se nós estamos aqui, você vai, não sei quantos anos, até quantos anos você estará por aqui, mas vamos imaginar um recorte aí do IBGE, né? Homens, no último aí, mais ou menos, mulheres 76, homens 72 anos, mas isso está aumentando. Quantas pessoas a gente não percebe que tem mais de 80, 90 anos? E onde que eu quero chegar? Desenvolver os pontos fortes é uma atitude de humanidade. Nessa obra, eu gosto muito, quando eu escrevi o meu livro Liderança Positiva, que foi resultado também de várias reflexões de feedback das pessoas, por conta da abordagem que eu sempre fazia sobre inteligência emocional, uma das obras geniais que eu conheci foi a Estratégia dos Pontos Fortes, do professor Zenger e do professor Folkman, e da professora Bárbara e do professor Robert. São 4 autores. E os autores, né, eles desenvolveram todo um processo de estudos da estratégia dos pontos fortes. Tem uma frase muito reflexiva, várias reflexões, que eles falam o seguinte: focar no que você faz bem, no seu ponto forte, não é sobre você, é sobre como você pode contribuir para outras pessoas e para as empresas. Vamos refletir? Focar no que você faz bem não é sobre você, é sobre como você pode contribuir com outras pessoas e com as outras empresas. Então, é necessário você refinar cada vez mais, entender o que é os pontos fortes, para você ter crescimento contínuo. Então, vamos trazer os indicadores do flow, do fluido do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Quando você está em flow, você tem um processo de crescimento contínuo. Por que crescimento contínuo? Porque aquilo que você está aprendendo, você também consegue compartilhar e você está observando que as outras pessoas também estão direcionando um olhar também para os pontos fortes. E não começa a fazer, aqui está na nossa obra, muito importante, que a gente sempre aborda nos workshops, a gente às vezes distorce a nossa imagem, essa é a palavra deles, que chama, dos autores dessa obra, da estratégia dos pontos fortes, que chama-se síndrome da distorção de imagens. O que é isso? Você exagera nos pequenos defeitos. Por isso que as obras filosóficas, né, as obras das grandes religiões sempre falavam, você fica olhando só o cisco, né? Não fica olhando o cisco, porque você tem um grande argueiro. O que é esse argueiro? O que é esse tronco que te interrompe a sua visão? É a tendência de perfeccionismo, é a tendência de repente você achar que a grama do vizinho é maior que a sua, é a sua tendência de procrastinar. Então, quando você traz os pontos fortes daquilo que você pode contribuir, você vai transformando também as outras pessoas, porque as outras pessoas vão observando o brilho nos olhos, o famoso brilho nos olhos. Você já teve essa experiência? Por exemplo, eu recentemente levei minha mãe para vários exames oftalmológicos em 2 semanas distintas. E uma das semanas, em várias áreas da mesma clínica. E eu tive os extremos, né? Bom atendimento, excelente atendimento, e o atendimento não foi mal, mas não foi proativo. E no primeiro, proatividade. E eu reconheci uma das enfermeiras. Depois que você vai passando algumas décadas, eu frequentei quando garoto, né, aquela clínica também, e eu reconheci, e aquela enfermeira, cabelo branco, ainda continuava lá. E ela era a gestora daquela área, daquela clínica. Ela tinha um radar empático fantástico, porque ela já observava, a pessoa entrava, ela tem, né, aquela questão da fichinha, mas ela logo reparava que podia estar acontecendo alguma questão, alguma intercorrência. E da minha mãe foi, porque tem, sabe aquela questão do colírio, de colocar, eu esqueci o nome, depois se vocês puderem escrever aí, já complementa, né? E aí coloca aquele colírio e tal, não sei o quê, e eu percebi, porque minha mãe foi ao toalete, e as meninas têm todo, acho que um cronograma, tem vários. Minha mãe foi ao toalete e tal, e acho que aí a pessoa foi passando,
e pulou minha mãe. Então, e depois eu percebi, passou uns 3, 4 minutos, eu falei, acho que eu vou falar para a moça, porque ela depois levantou para pingar o colírio nas outras pessoas. Eu acho que eu vou falar para outra moça. Aí eu já vi aquela gestora chegando, apontou, faz assim, né, tal, para minha mãe. Aí ela veio, pediu desculpa, falou, a senhora foi no banheiro e tudo isso. Olha que interessante, os seus pontos fortes deixam pistas. Seus pontos fortes deixam pistas. Só que a gente tem que ter olho para observar, olhos para ver, né? Ouvidos para escutar, né? E sentido para sentir. Às vezes a gente fica maximizando, exagerando nos nossos pequenos defeitos e esquece, e entra na síndrome de distorção de imagem e esquece todo o processo. Por conta disto, que o feedback de reconhecimento é muito importante. Se você é pai ou mãe, reconheça o que de repente está lá de ponto forte que a sua criança de repente desenvolveu. Porque o que é a definição do feedback? Né? Qual é a grande missão do feedback? É fazer com que os comportamentos positivos sejam recorrentes e os comportamentos de desafio sejam interrompidos para a sua melhoria. Então, quando você observa os seus pontos fortes, com toda certeza você vai criar uma jornada de grandes vantagens, mas acima de tudo, você vai contribuir também para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque quando você desenvolve seus pontos fortes, é uma forma de você estimular as outras pessoas a desenvolverem, porque você está falando uma verdade. E quando você fala a verdade nesse processo, as suas atitudes estão muito alinhadas. Por isso que o alinhamento entre atitudes é muito interessante. E o inverso, Eda? O inverso é quando você tenta desenvolver um ponto fraco, você vai ficar bom, mas você não vai ficar excelente. Tá? Isso, depois dos ENTA, a gente percebe isso. Quantos amigos e quantas amigas foram só em busca das questões financeiras e quando chega no momento da vida fala assim, opa, eu coloquei a escada no lugar errado, mas ainda dá tempo de fazer a transição de carreira através da mentalidade de crescimento. Esforço, prática e principalmente aprendizagem contínua. Vamos trazer a conexão aqui com a mentalidade de crescimento em pontos fortes para a gente concluir. Quando você tem muita consciência do que é o seu ponto forte, você se esforça mais, você pratica mais e você quer aprender sempre isso, melhorando cada vez mais. Isso é bacana, porque quando você trava um diálogo com alguém, diálogo é troca, né? Dia é troca, logos é significado. Quando você troca os significados com as outras pessoas e você tem sabor nesse saber, a pessoa fala, nossa, me conte mais, porque eu quero também descobrir ou florescer com a linguagem da psicologia positiva. Por isso que é o segundo livro do Dr. Martin Sen, Florescer, ou seja, uma semente que já está plantada no seu interior. Só basta você regar um pouco mais com a liderança positiva, com os pontos fortes, com o flow, com a mentalidade de crescimento, com tudo aquilo que a gente está compartilhando aqui. Se inscreva no nosso canal para a gente compartilhar, vamos conversar mais, para que a gente possa conhecer cada vez mais os nossos pontos fortes. Transformando o quê? Ação ou conhecimento em ação. Até o próximo vídeo.